Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We know that our God is perfect. Sabemos que nosso Deus é perfeito e, por ser perfeito, Ele não pode aceitar o que é imperfeito. Isso significa que Ele nos rejeita porque estamos longe da perfeição? Não. O propósito da redenção de Deus é pegar pessoas imperfeitas e torná-las aceitáveis aos seus olhos. E, repito, tudo isso acontece por meio da redenção. Quando lemos o livro de Gênesis, vemos a redenção sendo ensinada sob muitas perspectivas diferentes. E esse certamente é o caso ao concluirmos o capítulo 3. Agora, então, pegue sua Bíblia e leia comigo o livro de Gênesis, capítulo 3. Na semana passada, vimos que Adão e Eva, pecaram naquele jardim ao comerem do fruto da árvore que Deus havia ordenado claramente: não comam daquela árvore. Uma das consequências foi que eles não quiseram ter mais comunhão com Deus. O Deus amoroso, compassivo e misericordioso, que os colocou em um lugar de perfeição. Aquele que era perfeito providenciou tudo para suas necessidades. Aquele que era perfeito. Eles não queriam nenhum relacionamento com ele por causa de sua imperfeição. Então, se esconderam de Deus. E você vai perceber que, depois que seus olhos se abriram, eles reconheceram sua vergonha, ou seja, a sua nudez, e costuraram folhas de figueira para cobrir sua nudez, isto é, para cobrir sua vergonha. Esse ponto é vital para que nos lembremos, porque Deus falou com o homem e o homem confessou seu pecado. Também vimos na semana passada as punições, o impacto, as consequências desse primeiro pecado. No final do nosso estudo, Deus fez algo. Ele criou para eles uma cobertura, ou seja, as folhas de figueira que eles fizeram eram inadequadas. Deus as rejeitou. Isso significa que a tentativa do homem de esconder sua vergonha para lidar com o pecado é sempre imperfeita. E o que Deus fez? Ele criou uma cobertura a partir de peles de animais. Essa cobertura, essa palavra em hebraico está relacionada à expiação. Ela não aparece no livro do Gênesis nesta parte, mas vemos claramente que estamos falando de uma referência a uma cobertura. E a melhor maneira de entendermos o que é expiação é por meio de uma cobertura. Mas essa cobertura apenas mantém o julgamento de Deus. Ou seja, as consequências eternas do pecado, que é a morte, ficam apenas à distância por algum tempo. Esse afastamento é apenas temporário. Não surte o mesmo efeito que a redenção. Portanto, na passagem das Escrituras que vamos analisar, Deus nos revelará a sua provisão, dando-nos dicas e pistas que apontam para a obra do Messias, que traz não apenas uma redenção temporária, mas, como Pedro nos diz, uma redenção eterna. Dito isso, vamos ao final de Gênesis capítulo 3. Começaremos de onde paramos na semana passada, no versículo 22. O homem foi confrontado com o seu pecado. E sabemos que Deus falou com ele sobre os seus juízos. Agora, observe o versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou um de nós. De quem Deus estava falando?
Bem, ele poderia estar falando de forma pluralista, referindo-se a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou poderia estar se referindo também, além disso, ao reino celestial. E o que ele diz? Como podemos entender isso corretamente? Observe novamente o versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou um de nós. O que isso significa? Que ele é um de nós. Literalmente, está escrito como um de nós. Ele conhece o bem e o mal. O que vemos nesta passagem é que ela nos ensina que, naquele momento, por terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abriram. O texto afirma isso explicitamente. Eles tinham consciência do pecado. Esse fato é importante. A consciência do pecado. O pecado despertou dentro deles e, por causa disso, eles agora se tornaram escravos do pecado. A única solução é a redenção. E Deus vai providenciar a redenção, mas não naquele momento. É Deus que está falando. E ele diz que o homem agora entende sua consciência do pecado. Ele conhece o bem e o mal. De forma enfática, ele diz: Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida. Ao longo desta passagem, vemos que, quando Deus falou inicialmente sobre o centro do jardim, ele disse que havia uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus simplesmente disse a eles: Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isso implica? Implica que a árvore da vida era permitida, mas eles não escolheram a vida. Eles agiram com base nas palavras e na sedução de Satanás. E, por isso, eles escolheram ser como Deus, mas de forma orgulhosa. Eles desejavam conhecer o bem e o mal. Ora, se fôssemos sábios, não buscaríamos o que não é da vontade de Deus, mas sim o que lhe agrada. Lembre-se disso, pois será crucial antes de concluirmos nosso estudo de hoje. Portanto, essas duas coisas, se formos compreendê-las corretamente para onde Deus nos conduz no próximo encontro. Precisamos lembrar que as folhas de figueira que Adão e Eva costuraram para encobrir sua vergonha eram inadequadas, insuficientes e imperfeitas. Em segundo lugar, Deus não queria que, naquele momento, o homem comesse da árvore da vida. Por quê? Observe o versículo seguinte, onde lemos: Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Muitos diriam: Mas isso é bom, pois se ele comesse da árvore da vida, não morreria. É verdade. Ele seria preservado para a eternidade. Porém, em um estado errado, sem redenção, pois ele teria consciência do pecado. E essa consciência do pecado é uma tendência ao pecado, é uma escravidão ao pecado, é rejeitar o bem e escolher o mal. Essa é a sua nova natureza. Por isso, Deus não queria que essa condição fosse preservada para o homem eternamente. Seria uma violação da santidade e perfeição de Deus. Ora, o pecado não deve viver eternamente, mas sim aquilo que é bom e agradável, aquilo que reflete o caráter e manifesta a glória de Deus. Isso sim deve perdurar para sempre. Então, nesta passagem, Deus está dizendo aqui que não quer que o homem, que agora está no cativeiro do pecado, que tenha consciência do pecado, a tendência ao pecado, que ele seja preservado nessa condição. Observe agora o próximo versículo. O que ele diz aqui? Versículo 23. Deus fez algo, estendeu a sua mão. E o que ele fez em seguida? Literalmente está escrito, ele o mandou embora, isto é, o Senhor Deus o mandou embora.
O termo "o" aqui se refere a Adão, tanto Adão, o homem, quanto Adão, a mulher Hava. Ele o mandou embora do jardim do Éden para cultivar a terra. Lembre-se, a palavra aqui é Adamá. A palavra Adamá significa terra ou solo. E ele diz que o homem veio Adam Hubá me Ademá, que significa que o homem veio da terra, veio do chão. Então, agora o homem está sendo expulso do jardim. Um jardim de perfeição, onde está a provisão de Deus. O homem agora terá que trabalhar a terra. Aqui vemos um jogo de palavras. O homem terá que lidar consigo mesmo. O homem trabalhará em sua própria existência. E o que mais lemos na mesma passagem? Ele diz que vai trabalhar a terra da qual foi tirado. Versículo 24. Então Deus o expulsou. Mas observe que isso se intensifica no versículo 24. Continuamos a ler. E ele o expulsou. Essa é a palavra legaresh. É a mesma palavra usada para divórcio, quando se é mandado embora. Mas é mais forte do que a palavra leshloar, que aparece nos versículos anteriores. É ainda mais enfática. Significa expulsar alguém com força, para fora, para longe. Então ele foi expulso, ou seja, o homem foi expulso por Deus para fora. Literalmente, observe o que diz o versículo. E ele expulsou o homem. A próxima palavra é muito importante. Precisamos observar que essa construção gramatical está no hifil, no hebraico. Por que isso é importante? Porque Deus o fez habitar. O verbo está no hifil, indicando uma ação causativa. Então, o que Deus não quer que concluamos nesta passagem é que o homem simplesmente saiu do jardim e determinou onde iria morar. Não é isso que o texto diz. O texto diz que Deus o fez habitar. E onde ele o fez habitar? Diz que foi a leste do jardim do Éden. Por que isso é importante? Porque leste é sinônimo de julgamento. Se analisarmos as Escrituras, encontraremos uma conexão. É a partir do leste que o julgamento de Deus começa a se manifestar. Portanto, conhecer as Escrituras é uma pista, uma dica hermenêutica, que nos indica que o homem está caminhando para o juízo. O juízo está chegando. E se você sabe disso, o que deve fazer? Se sabemos que o juízo está se aproximando, nós devemos tentar, buscar, orar por revelação a respeito de como triunfar sobre ele. Aqui está a verdade bíblica. Quando alguém tem fé na realidade do julgamento de Deus, isso o levará a buscar o perdão. Irá fazê-la querer descobrir se há alguma maneira de evitar esse julgamento, crendo que existe um Deus misericordioso. Aqui encontramos a misericórdia de Deus. Por que digo isso? Porque Deus poderia tê-lo matado. Poderia ter sido o fim da humanidade. Contudo, o fato de Deus ter expulsado o homem do jardim e o homem ainda existir, e Deus ainda agir, vemos aí um elemento da sua misericórdia, da sua graça. Deus fará parte do homem, trabalhando consigo mesmo para encontrar a redenção. E aqui está outra verdade bíblica. Vemos isso, por exemplo, em um dos textos bíblicos mais claros, no livro de Provérbios, capítulo 8, que diz: Se você buscar a Deus sinceramente. Em algumas traduções está escrito: Se você buscar a Deus em primeiro lugar. A palavra aqui se refere ao início da manhã. Então você se levanta cedo porque tem uma prioridade. Você quer realizar algo, diz o texto. Se você buscar a Deus sinceramente em primeiro lugar, se fizer dele prioridade, certamente você o encontrará. Então, a questão é:
quando buscamos a Deus, o próprio Deus se manifestará a nós. Continue lendo. Ele posiciona o homem. Ele o colocou a leste do Éden, onde estão os cruvim. O que são cruvim? Querubins. Esses querubins são um tipo de anjos. E veja que eles tinham uma espada flamejante. Para que eles tinham essa espada? Observe que ela era flamejante e se movia para frente e para trás. A palavra a seguir é a mesma usada anteriormente, embora de maneira diferente, quando se referia nas Escrituras que o Espírito de Deus era Merarhefet, que estava pairando sobre a face das águas. Essa é a mesma palavra na forma reflexiva, pois a forma reflexiva tem um movimento de ida e volta. Então, esta espada flamejante que os anjos, os querubins, tinham, as suas espadas se moviam para frente e para trás com um objeto. E qual seria? As suas espadas se moviam para frente e para trás com um objetivo. E qual seria? Impedir o homem de voltar ao jardim do Éden para pegar o fruto da árvore da vida. Essa opção não estava mais disponível. Viver por meio daquele fruto. Haveria outro caminho, um caminho redentor. Então, vamos ler mais uma vez. E os cruvim, os querubins, tinham consigo uma espada flamejante que se movia, num vai e vem, para guardar o caminho da árvore da vida, ou seja, guardando o caminho para a árvore da vida. Com isso, concluímos o capítulo 3 e vamos prosseguir analisando alguns dos primeiros versículos do capítulo 4. Assim, começamos Gênesis capítulo 4. Logo que iniciamos, lemos isto. E conheceu Adão a Rava, Eva, sua mulher. Ou seja, houve intimidade entre eles, o que demonstra que houve obediência. Por que eu digo isso? Porque o primeiro mandamento que Deus deu a Adam Berrava foi que fossem fecundos e que se multiplicassem. Agora, eles estão cumprindo isso. Estão utilizando, estão respondendo aos mandamentos de Deus. Somente quando temos o desejo de obedecer a Deus que esse processo de redenção se tornará conhecido para nós. E Deus começará a agir em nossas vidas. Por que digo isso? Já veremos. Continue a ler. E o homem conheceu Rava, ou poderíamos dizer, Adão conheceu Rava, sua esposa. Ela concebeu e deu à luz Caim. Caim é a pronúncia hebraica do nome que normalmente conhecemos como Caim. E esse nome deriva de uma palavra hebraica que também aparece no mesmo versículo. Quando Rava diz algo ao final do versículo 1, adquirir, esta é a palavra lignot, que pode significar comprar, adquirir ou simplesmente obter, receber algo. E Eva diz, isso é muito importante. Ela diz, adquirir um varão. Essa palavra pode se referir tanto a um homem, ou pode indicar que ela estava sendo capaz de olhar para o futuro. Ela vê um bebê, um menino, mas ela entende que, no futuro, ele será um homem. Adquirir um varão, e aqui está a chave, com o auxílio do Senhor, o que quer dizer que ela entende que não foi ela quem fez tudo sozinha, que essa criança vem do Senhor. Há uma fecundidade que se encontra nele. Aqui, novamente, nesta passagem e em todas as passagens, Deus revela certas coisas para nos dar mais compreensão para que possamos perceber sua revelação sendo construída peça por peça, para que possamos compreendê-la com clareza e, por conseguinte, responder a ele. Então, entendemos assim, Adão Berrava obedece a Deus, leva a sério o mandamento de ser fecundo e multiplicar-se. Eles respondem, e Deus participa e faz com que ela tenha um filho. Com Deus, isso é importante. Portanto, se queremos que Deus haja em nossas vidas,
que participe das coisas que fazemos. É melhor fazermos a sua vontade. É melhor atendermos aos seus mandamentos. Vejamos agora o versículo 2. E ela, novamente, é a tradução literal. Ela voltou a dar à luz, e seu irmão Abel nasceu. Observe o que diz. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor, ou trabalhador da terra. Pense no que eu disse antes. Se não nos lembrarmos do que Deus nos revelou e a sua importância disso, então, quando prosseguirmos no texto, perderemos a revelação, o conhecimento que Deus quer nos dar para que possamos obedecer, servir e ter sucesso nas coisas de Deus. E também, digo que, se isso não te interessa, veja bem, a maioria das pessoas não está interessada em Deus, mas sim nas coisas do mundo. Já aquelas que estão interessadas em Deus, estão interessadas nas coisas do reino. Por isso, tudo o que elas pensam, fazem e dizem, tudo isso refletirá a esperança do reino. Aqui, novamente, essa esperança não é tipo, eu quero que seja assim. Não. A esperança bíblica sempre é garantida. É apenas uma questão de tempo. Lembre-se, aprendemos no capítulo anterior que, como consequência do pecado, o homem e a mulher se sentiram envergonhados. Eles eram culpados e compreenderam sua nudez. Ou seja, compreenderam sua condição perante Deus até certo ponto. E responderam costurando folhas de figueira para tentar lidar com a situação. Já falamos sobre isso 3 vezes. E Deus diz, por meio de suas próprias ações no final do capítulo 3, que a tentativa do homem é inadequada, insuficiente, imperfeita. Portanto, é rejeitada. E Deus nos dá uma pista. Ele providencia peles de animais, para servirem como cobertura temporária. Isso nos diz algo. Mas o que seria? Bom, é exatamente para onde o texto está caminhando. Aqui somos informados de que Abel é um pastor de ovelhas e Caim é um trabalhador da terra. Não há nada de errado nisso. Mas se estivermos tratando do que Deus considera aceitável, isso pode exigir que saiamos da nossa zona de conforto, daquilo que é conveniente para nós, e que busquemos o que é certo aos olhos de Deus. Isso ficará claro em breve, mas prossigamos para o versículo 3. Passado algum tempo. Literalmente é o que está escrito. Passado algum tempo. Isso é importante porque essa frase também remete aos últimos dias. Sabemos que o tempo está se esgotando. Este mundo não vai durar para sempre. Haverá um tempo em que Deus dirá, basta. E este mundo chegará ao fim. E um novo reino será estabelecido. A única maneira de fazermos parte desse novo reino é superarmos nossa culpa, nossa vergonha, o problema que temos com o pecado. E nós somos a causa disso tudo. Mas precisamos saber como lidar sozinhos com isso. E a primeira coisa é, não podemos. Nós precisamos buscar o favor de Deus. Lembre-se de Adão e Eva. Quando tentaram dar conta da situação, Deus os rejeitou. Mas ele deu uma pista quando providenciou peles de animais. Ora, não se consegue peles de animais sem que o animal seja morto, sem que haja derramamento de sangue. O animal precisa ser morto. Porém, quando tratamos de folhas de figueira, não há sangue, não há morte nesse sentido. Mas quando olhamos para os animais, eles morreram e derramaram seu sangue para que essas peles fossem disponibilizadas para Adão e Eva.
o primeiro homem e a primeira mulher. Então, versículo 3. Passado algum tempo. Essa frase nos dá uma indicação do que precisamos para que Deus nos olhe favoravelmente nos últimos dias. Passado algum tempo, Caim trouxe uma oferta, ou mintha, do fruto da terra. Pode ser também a frase um presente ao Senhor. De certo modo, isso é positivo. Percebemos que Caim quer dar algo a Deus. Mas preste atenção. Temos que dar a Deus o que ele considera aceitável. E Caim dá do fruto da terra, o que é reminiscente, o que nos remete às folhas da figueira. Isso era conveniente para ele, pois era um lavrador, era o que tinha à sua disposição. Ele tinha plantas, ele tinha vegetação, ele tinha árvores. Mas tem mais uma coisa. Sabemos que Abel também tinha o que oferecer. Veja o versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe. O que ele trouxe? O que ele trouxe foram as partes gordas do seu rebanho. Ou seja, as primeiras crias do seu rebanho. E também está escrito. Uma palavra muito importante é a palavra que significa escolha. Abel não trouxe apenas o que tinha. Ele fez uma análise e trouxe para Deus aquilo que recebeu primeiro. E do que recebeu primeiro, demonstrando prioridade para Deus, ele simplesmente deu a melhor parte. Ele trouxe uma oferta do seu rebanho. E o que isso significa? Ele fez uma oferta. E essa oferta exigiria morte e derramamento de sangue. Portanto, se quisermos ser aceitáveis a Deus, se quisermos encontrar perdão, só o encontraremos por meio de uma oferta que envolva morte. Por quê? Bem, a oferta tem que estar relacionada ao pecado, e o pecado envolve morte. Então, para vencer o pecado, é preciso morte. E também é preciso que haja sangue para a remissão e o perdão dos pecados. Foi isso que Abel trouxe. Observe o que está escrito no meio do versículo 4. O Senhor, em seguida lemos, aceitou com agrado. Essa é a palavra hebraica sha'ah, que, em sua forma substantiva, significa hora, ou, de forma geral, tempo. Abel entendeu que o tempo estava se esgotando. E por isso ele trouxe o melhor. Ele trouxe o que Deus exigia. Em segundo lugar, quando analisamos essa palavra, vemos que ela diz: e o Senhor aceitou com agrado. Nesta expressão, percebemos um jogo de palavras, pois, embora a palavra sha'ah signifique aceitar com olhar favorável, ela também está relacionada, na forma que aparece aqui, o termo salvação. Somente no hebraico é possível perceber essas duas expressões na escolha das palavras utilizadas por Deus. Então, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, o seu presente. Versículo 5. E Caim e sua oferta ele não aceitou. Por isso, continua. Caim ficou muito irado. A raiva que Caim teve era muito grande. Ele usa a palavra meod. Então ele estava com muita raiva. Seu rosto, ou melhor, seu semblante caiu. Ele não estava feliz. Por quê? Porque foi rejeitado por Deus. E por que foi rejeitado?
Muito simples. Porque não ofereceu ao Senhor o que ele exigia, o que ele considerava aceitável. Novamente, o paradigma para entender isso se encontra no capítulo anterior. Deus rejeitou como oferta as folhas de figueira como cobertura para lidar com o pecado. Ele exigia um sacrifício de sangue. Ele exigia as peles dos animais para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Então, é isso que está sendo apresentado para que o leitor entenda. Vamos para o versículo 6. O Senhor disse a Caim. Ele não queria rejeitá-lo. Não era que ele não gostasse dele. Mas ele diz que lhe dá revelação. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que o seu semblante está abatido? Versículo 7. Certamente, e é um fato, ele diz, certamente, se você fizer o bem. Depois, vem uma palavra, e essa palavra é saet, que se refere a ser exaltado. Sob um aspecto, ela poderia ser entendida no sentido de que ele recebeu a oferta deles. Se fizer o que é certo, adequado. A palavra aqui significa fazer o bem. Se você fizer o que é certo, literalmente se você fizer aquilo que é certo, e também está na forma causativa. Então, temos que fazer o certo. E se fizermos isso, então, a raiz do termo fazer o bem é bom. E o que é bom está sempre relacionado com o quê? Já disse muitas vezes, existe uma relação intrínseca entre o bem e a vontade de Deus. Então, o que Hashem está dizendo a Caim é: se você fizer a minha vontade, e Deus revelou isso no capítulo anterior, se você fizer a minha vontade, tudo ficará bem com você. E o que ele diz? Ele usa a palavra saet, que significa ser exaltado. Pode significar que ele vai receber essa oferta. Essa é uma verdade incontestável. Isso significa que você será exaltado, ou que o fardo do pecado será removido, seja qual for a sua interpretação. E provavelmente todas essas possibilidades existem. Mas se você não fizer o bem, se não fizer bem as coisas, então saiba que o pecado estará à porta. O pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo. Esta é a mesma palavra usada previamente no capítulo anterior, quando diz que o desejo da mulher será pelo seu marido. Aqui simplesmente diz que o pecado nos deseja. O pecado quer agir em nossas vidas. E se não seguirmos a revelação de Deus para lidar com ele, o resultado final será desastroso. Ele diz: mas você, e preste bastante atenção, mas você deve dominá-lo. Lembre-se, ele falou com Caim, dizendo: você deve trabalhar na terra. Ele disse isso inicialmente ao seu pai, e depois começa a fazer o mesmo. E fazemos uma afirmação sobre a verdade de que precisamos trabalhar em nós mesmos. Deus revela o que temos que fazer. Temos que aprender a vencer o pecado. Temos que governá-lo. Temos que dominar o pecado. E a única maneira de fazermos isso é seguindo o que Deus revelou aqui. Deve haver uma oferta de sangue. Quando falamos em oferta de sangue, o que deve vir à nossa mente? Redenção. Sem sangue. Bom, vou repetir algo que disse há pouco tempo. Há pessoas que desconsideram a importância do sangue do Messias. Elas dizem: é importante apenas o fato de que ele morreu. O sangue não é determinante. Esse é um falso profeta. Precisamos entender que o sangue é parte integrante do plano e da obra de redenção de Deus. A razão pela qual a oferta de sangue de Caim foi rejeitada
é porque não foi acompanhada de derramamento de sangue. Então ele diz: e vocês? É isso que Deus espera de todos nós. Precisamos ser capazes de dominar o pecado, ou seja, precisamos saber como governá-lo e derrotá-lo em nossas vidas. Se não fizermos assim, não estaremos servindo a Deus, mas estaremos, sim, servindo ao inimigo. Veremos que o inimigo está nos dominando. Então a pergunta é: você está em uma posição em que pode vencer o inimigo? Em que pode ser liberto do poder do pecado? O único caminho é por meio da redenção. Bem, vamos encerrar por aqui por enquanto. Na próxima semana daremos sequência, continuando no capítulo 4. E veremos como Caim reage à revelação de Deus. Ele a recebe e obedece ou ele a rejeita? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos responder. Seremos transformados pela palavra de Deus ou a rejeitaremos, seguindo nosso próprio caminho? Deixaremos o pecado governar nossas vidas e nos levar a fazer o que ele nos inspira? Ou faremos o que Deus quer que façamos? Veja bem, não podemos ter dois senhores, mas apenas um. Ou é o Senhor ou é o inimigo, Hassetan, que se manifesta por meio do poder do pecado. Pois bem, encerramos por aqui. Até a próxima semana. E obrigado por assistir. Que Deus te abençoe. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.